Somos protagonistas de um novo período, de uma nova época, que nem sempre tem sido observada por nós, os espíritos encarnados, mesmo nós, espíritas, que temos consciência ou conhecimento deste momento que nós estamos vivendo, nem sempre correspondemos às nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos, aquilo que a nossa mente e o nosso conhecimento já depreendeu. Mas a doutrina espírita, desde o primeiro momento em que, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, há 162 anos, trouxe a lume as instruções do alto que os espíritos vieram trazer, o codificador já ilustra em prolegômenos, dizendo-nos de que os espíritos anunciam que havia chegado o momento de uma manifestação universal, onde eles, os espíritos, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, tinham e têm como missão instruir, esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Já no início do livro, aqueles que se debruçaram à época e nos dias de hoje, já reconhecem que nós estamos diante de um momento diferente, um momento novo, aonde este amanhecer já se fez. E quando nós observamos na última pergunta do próprio Livro dos Espíritos, a pergunta 1019, o Espírito São Luís também vem a nos esclarecer de que a Terra passa por uma transformação e de que estes momentos se aproximam e que nós teríamos conhecimento do dia em que viria essa transformação. A codificação se fez, mas no último livro, a Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos, nós vamos encontrar algumas informações interessantes a respeito também deste momento novo, quando ali os Espíritos nos falam de que sim, de certo, a humanidade passa por um momento de transformação, como já aconteceram outras transformações na face da Terra, e que em cada transformação é seguida de crise. Perguntamos então, vivemos em crise? Nos dias de hoje, esta palavra é comum, é conhecida? Ela se restringe apenas a um segmento? Ou nós vivemos crises de todas as ordens? Quando observamos o contexto que a humanidade vive nos dias de hoje, verificamos crise econômica, crise financeira, crise ética, política, moral e crise existencial, aonde observamos que a crise existencial, ela se dá justamente naqueles que não têm a compreensão, a ideia, a consciência da imortalidade, porque raciocinam apenas com nascer, viver e morrer, aonde a vida se restringe a este segmento que pode durar poucos segundos, minutos, até centenas de anos nos dias de hoje. Vivemos estes dias, mas neste mesmo capítulo da Gênese, o capítulo 18, nos Sinais dos Tempos, no item 9, nós vamos encontrar uma informação do Espírito Dr. Barry, informando de que a Terra, sim, está passando por este momento de transformação, mas que estava vivendo a pleno há 100 anos esta transformação, indicando-nos de que antes mesmo da doutrina espírita, esse processo de transformação já estava acontecendo há 100 anos. Se comemoramos, neste ano,
162 anos do Livro dos Espíritos, há 262 anos, esse trabalho de transformação já acontecia na face da Terra. E verificamos, estamos realmente num momento novo? Porque, a partir de então, as mensagens que os benfeitores espirituais vêm nos trazendo ao longo do tempo, vêm ratificando, vêm informando, dizendo-nos de forma mais clara deste momento que se aproximava. Vamos encontrar no ano de 2006 uma psicografia através de Divaldo Franco, da veneranda Joana de Ângeles, que tem um título, A Grande Transição, e que circulou pela web, pelos canais das redes sociais, que é do conhecimento que vamos lembrar alguns trechos desta comunicação, onde nos fala da grande transição. E nos diz Joana de que esta grande transição, durante um largo tempo, ela já se iniciou, que nós estamos vivendo estes dias, estes momentos de transição planetária. Mas nós vamos encontrar naquele ano de 2010, exatamente no dia 18 de abril daquele ano, uma outra comunicação desta feita pelo mesmo médium, Divaldo Pereira Franco, através de sua psicofonia, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que vamos ressaltar o ponto que nos interessa, já que estamos falando deste momento de transição, e que não tínhamos até então uma informação exata se haveria um dia ou um momento que nós poderíamos conhecer quando aconteceria esta mudança para um novo momento. E diz-nos o Dr. Bezerra de Menezes, abre aspas, estamos agora em um novo momento. Estes dias assinalam uma data muito significativa, a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a humanidade, lentamente foi dando lugar ao amanhecer de bênçãos. Não é mais possível retroceder. Fecha aspas. Diante desta informação, ele nos fala de um dia que aquele momento estava sendo registrado, 18 de abril de 2010. Um dia em que a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração estava registrado no plano espiritual e sendo dado o conhecimento a cada um de nós que ali estivemos, ou se não estivemos, temos tomado o conhecimento ao longo das informações que vão se passando já há 9 anos, informando-nos de que nós estamos neste novo momento, um momento significativo, que dá para cada um de nós uma noção consciente da realidade que nós estamos vivendo. Uma realidade que, como espíritas, temos que ter a consciência destes instantes, porque somos aqueles que nascemos no momento de provas e expiações e que certamente desencarnaremos na transição, no momento já do amanhecer de uma nova era. E não é por acaso que é naquele mesmo ano que vem a lume, através da mediunidade também de Divaldo Franco, o primeiro livro de 3 outros, que citaremos os 2 seguintes, Transição Planetária. 2 anos depois, no ano de 2012, amanhecer de uma nova era. E no ano de 2015, perturbações espirituais. Aconselho aqueles que ainda não debruçaram sobre esta tríade, que possa fazê-lo, para poder estudar, conhecer, para que tenha consciência da realidade que nós estamos vivendo neste momento de transição, aonde somos
participantes, somos protagonistas e que devemos ter consciência para podermos aproveitar a oportunidade que o Pai concede a cada um de nós, especificamente a nós espíritas, porque temos a clareza, a consciência da realidade do espírito imortal. Porque na face da terra não existe outra doutrina ou religião que explique a vida além da morte, apesar de todas acreditarem de que a imortalidade ela é um fato, e diferenciam apenas na explicação de como é a vida após a vida, porque sabemos hoje de que a morte nada mais é do que o veículo da vida que nos conduz a uma outra vida, a uma outra dimensão. E nós estamos vivendo este momento com a clareza devida, porque, como espíritas, temos conhecimento da literatura que nos explica como é a vida verdadeira na vida espiritual, convocando-nos para que nos preparemos para esta viagem que todos nós faremos e que certamente, nos dias de hoje, de transição, aonde já não dá mais para darmos tempo a nós mesmos, para cometermos os equívocos que cometemos no passado, porque a vida é de escolhas, e as nossas escolhas, infelizmente, estiveram ausentes daquilo que o guia e modelo da humanidade, Jesus, nos ofereceu há 2000 anos. É importante que nós tenhamos não só o conhecimento, mas que meditemos sobre ele, para que nós possamos tirar do cognitivo, trazer ao sentimento e, a partir daí, aplicar em nossas vidas. Porque o codificador, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, nos fala a respeito dos momentos em que as ideias espíritas entre nós estaria nos proporcionando, nestes momentos, não só a oportunidade de conhecê-la, mas também de praticá-la. E ele nos diz que no primeiro momento era o momento da curiosidade, o segundo momento é o da reflexão, da filosofia, do estudo, e o terceiro momento da aplicação dessas ideias espíritas em nossas vidas. Diz-nos ele de que o primeiro momento já tinha passado, era o da curiosidade, diante dos fenômenos que se apresentavam à época, através das mesas girantes, através dos fenômenos físicos, que a observação para o curioso, que desejava conhecer, se limitava a isto e se satisfazia. O segundo momento do estudo, o da reflexão, ele nos alerta de que aquele era o momento em que ele estava vivendo. Mas o terceiro momento, o momento da aplicação das ideias espíritas em nossas vidas, ele afirma que inexoravelmente ele viria. Nos dias de hoje, afirmamos com toda certeza de que é este o terceiro momento, porque estamos sendo convocados todos, nestes momentos, dias de transição, para podermos aplicar em nossas vidas os conhecimentos que o alto já nos trouxe, revivificando, trazendo para nós, à luz da doutrina espírita, a pulcritude, a pureza do Evangelho de Jesus, que há 2000 anos pôde manter-se uma doutrina nesta pureza durante os 313 anos da nossa era, quando então o poderio romano, entendendo de que os cristãos não poderiam ser mais perseguidos, resolveram então transformar o cristianismo na religião do Estado. A partir daí a história nos conta os equívocos, os erros, aquilo que foi mesclado ao cristianismo, porque nós não encontramos no Evangelho de Jesus, apesar dele ter sido batizado, a convocação para sermos batizados conforme conhecemos nos dias de hoje. Nós não conhecemos no Evangelho de momento algum, alguém diante de um oráculo
ou de uma imagem, ou uma mulher para orar ter que colocar um pano à cabeça, mas este era um hábito pagão que, à época, vivia o povo hebreu como se fosse numa ilha, em volta dele o politeísmo e o paganismo predominante. Hábitos, ritos comuns à época, que o Evangelho de Jesus não nos oferecia. Mas o Evangelho de Jesus, ele compreendendo perfeitamente a necessidade que teríamos, porque nós, diante do conhecimento desta verdade que nos liberta, ele sabia perfeitamente que a nossa incipiência na maturidade espiritual não seria capaz de registrar todo o conhecimento que ele nos trouxe e aquele que deixou de nos trazer em função da nossa ignorância e da não capacidade de poder compreender os seus ensinamentos. E ele promete aos seus discípulos, dizendo-os de que iria solicitar ao Pai o envio de um outro Consolador. Eu friso um outro Consolador, porque é assim que está escrito, é assim que ele disse, mas muitas das vezes dizemos que ele prometeu o Consolador. O Consolador, na realidade, é o Evangelho de Jesus, palavras de vida eterna, que o outro Consolador viria explicá-lo, para que nós pudéssemos entender na época certa, e é justamente na época azada, correta, que surge a doutrina espírita para nos dar o respaldo, o instrumento necessário, para que nestes dias de transição possamos passar por eles com um instrumento seguro, com um código de ética. Porque o Evangelho de Jesus não é um livro como outro qualquer. Não é um livro que se lê de forma vã, porque o seu conteúdo não é vão. O seu conteúdo é um código de ética moral que convida a humanidade a praticá-lo. E é este código que a doutrina espírita vem nos dias de hoje, como nos diz o codificador, como a chave fácil para podermos entender o Evangelho de Jesus, que até então a humanidade ouve, conhece, mas não registrou os seus ensinamentos e tampouco não os aplicou na sua vida. Nós vivemos esses instantes e perguntamos, momentos de transição? Sim. Então, como participar dele? A veneranda Joana de Ângeles, na mesma mensagem, A Grande Transição, informa-nos que a melhor maneira para nós compartilharmos a grande transição, para que nós possamos conscientemente compartilharmos desta grande transição, é através da consciência, da responsabilidade pessoal, que cada um de nós temos diante das mudanças que devemos fazer na nossa intimidade, para que através dela nós possamos participar deste momento de transição, com a consciência tranquila de que estamos diante de algo que nos possibilita, de forma segura, seguir um código divino que nos dá o rumo seguro para podermos atravessar estes dias. Ora, se é assim, desta forma, que nós podemos ultrapassar um momento tão grave que nós vivemos, mas tão oportuno e necessário para cada um de nós, que só através do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é que nós conseguiremos ultrapassar estes dias com tranquilidade, com a consciência tranquila, porque o Evangelho de Jesus, que nos informa, que nos traz, através do seu código de conduta, a forma segura para que nós possamos, assim, viver melhor estes dias de transição. Por isto, que o codificador, quando fala sobre o que é o Espiritismo, vem nos esclarecer que é uma ciência nova que, ao mesmo tempo, é uma ciência de observação, mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina filosófica.
como ciência prática de observação, ensina-nos a relação que existe entre os espíritos, entre ambos os planos da vida, o plano material, o plano espiritual. Entre também nós que estamos no plano material e aqueles que já nos antecederam ou que permanecem na verdadeira vida, cuja vida de relação também é estabelecida. A doutrina espírita veio nos mostrar isto, como nós devemos nos relacionar uns com os outros, mostrando-nos que todos somos filhos de Deus. Independente de qualquer denominação religiosa ou de qualquer outro tipo que queiramos denominar-nos, jamais deixaremos de ser filhos de Deus, criados por Ele com a mesma destinação, submetidos às leis divinas, que são aquelas únicas, verdadeiras, para nos fazer felizes, que nos indica o que fazer, o que não fazer. E nos diz os Espíritos, na pergunta 614, quando começa a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito das leis naturais, ele nos informa que a infelicidade nossa é porque nós nos afastamos das leis divinas, que mais tarde, na pergunta 621, vem nos informar que elas se encontram dentro de nós mesmos, nas nossas consciências. E ainda agrava mais as nossas responsabilidades, porque nos informa que, além de termos esquecido essas leis, nós as abandonamos. Afastamos dela, abandonamos e esquecemos. As nossas responsabilidades passaram a ser maiores. Por isto é que, quando analisamos a história da humanidade, aquilo que está registrado nos livros, mas que esta verdadeira história está registrado na consciência de cada um de nós, protagonista desta nossa história que fizemos, verificamos nos dias de hoje que foi uma construção à base de sombras, de equívocos, utilizando-nos até do nome do Pai, do Criador, de Jesus, em vão, buscando o poder através da guerra, do conflito, desrespeitando-nos mutuamente uns aos outros. Mas que nos dias de hoje não temos mais a desculpa de dizer que não sabemos o momento que nós estamos vivendo, e nem tampouco de dizermos que estamos num período de transição e não sabemos como participar deste período da transição. Já nos foi avisado que necessitamos é fazer esta viagem interior, como já ouvimos aqui desde o início deste congresso, a viagem que cada um de nós devemos fazer, já dita pelos sábios da antiguidade, aquela viagem interior que ainda não fizemos. Nós, a humanidade, já exploramos o fundo dos mares, já conhecemos a superfície da terra, já viajamos pelos espaços siderais, já pisamos até na Lua, desejamos ir a Marte, mas, infelizmente, ainda não fizemos a grande viagem, que é a viagem interior na nossa intimidade, para nos conhecer, para verificar quem sou. O que é que eu tenho em mim que preciso melhorar? Porque hoje verificamos aqui na fala do André Trigueiro a pergunta 728 do Livro dos Espíritos, que quando Kardec questiona aos espíritos a respeito da lei de destruição, ele nos dá uma resposta sábia. Como quase todas do Livro dos Espíritos, são revelações que levam-nos a reflexões sobre os conceitos que nós temos ao longo da vida. E quando ele pergunta a respeito da lei de destruição, eles dizem que é preciso que tudo se destrua para renascer, para regenerar. Porque a destruição
a qual ele se refere, nada mais é do que a transformação, com o fim de fazer com que os homens cresçam, amadureçam, se regenerem, se rejuvenesçam, não só os homens como os seres vivos. É uma lei da natureza, que não a destruição como imaginávamos antes desta resposta, porque esta lei de destruição nada mais é do que uma lei de transformação. E quando nós fazemos a viagem interior, vamos verificando, à luz da doutrina, que está instalado em nós hábitos, costumes, que precisamos reeducá-los. Mas educar conforme o codificador nos esclarece, criar novos hábitos. Porque os nossos hábitos ainda são com base no orgulho, na vaidade, nas sensações. As nossas emoções ainda não são equilibradas, porque não conseguimos discipliná-las. Mas quando temos Jesus como modelo e guia, observamos as lições que o Evangelho nos traz, aonde ele nos fala da caridade, convidando-nos a fazer a transformação daquilo que chamamos de egoísmo, que está em nós, que foi necessário numa outra época do nosso estado evolutivo, mas que nesta não mais se faz necessário aplicá-la, convoca-nos para que transformemos o egoísmo na caridade, despreendendo-nos daquilo que achamos que somos nós, que são nosso, porque nada é nosso. O interessante é que negociamos com as coisas do Pai, porque quando nascemos, viemos apenas com o instrumento primeiro que o Pai coloca à nossa disposição para que cuidemos dele, com o mesmo carinho que devemos cuidar do habitat, conforme o André Triqueiro nos convidou. Para que saibamos que o Pai, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, possibilita-nos viver numa casa como mordomos. Diz-nos o Espírito Emmanuel que somos mordomos. Ao ler isto pela primeira vez, procurei refletir, e é que ele tem razão. Nascemos com um corpo, o melhor para a nossa própria evolução. E diante da oportunidade que a vida nos concede, somos aquinhoados de coisas que são empréstimos, porque não nos pertencem, mas achamos que temos como posse, seja de bens materiais, dos bens patrimoniais, mas também daquilo que nada fazemos a não ser pegar a gênese, que é uma semente, que quando a conhecemos, de forma livre sabemos qual o plantio que iremos fazer. Colocamos no local adequado, usamos a nossa inteligência para que aquela semente comece, então, num processo de crescimento, para que mais tarde possa oferecer o fruto, a flor ou vegetal que desejamos. E quando os olhamos, verificamos, nem sempre assim o fazemos, porque é tão habitual, achamos que é tão natural, que eu convido a cada um de nós que aqui estamos e aqueles que nos ouvem pelo canal da web, que imagine neste instante o fruto que mais gosta, mais delicioso. E se nunca fizeram isto, façam a partir de agora. Quando encontrá-lo, observe a sua textura, a sua cor, o seu sabor. Mas antes do sabor, muitas das vezes temos que parti-lo. Ao parti-lo, verifique a sua intimidade, a engenharia, a beleza da distribuição das sementes, quando as tem, a textura, para depois do aroma, saborearmos. E perguntamos, que fizemos para que aquele sabor, na dose certa, nos dê o gosto que delicia quando nós absorvemos. Mas não só isto, porque isto é a parte exterior. O Criador é tão amoroso
que coloca na sazonalidade as frutas, os frutos, os vegetais, adequados para que a saúde nos propicie condições de podermos, diante dele, da fidelidade às suas leis, podermos seguir um progresso contínuo, sem equívocos. E que Jesus fez, a partir do primeiro momento que convocou os seus discípulos, desde os 2 primeiros, foi dizer-lhes para que eles tivessem fidelidade a Deus, querendo-os dizer que conhecesse as suas leis, para que elas pudessem ser aplicadas, sendo fiéis a ela. Porque depois que eles tomaram conhecimento e começaram então a entender, ele fez o segundo convite, para que eles pudessem trazer este reino de Deus para dentro de si. Nestes dias de transição, temos aprendido que nascemos com um corpo e que somos mordomos ao longo da vida, mas de que trazemos apenas 3 propriedades que são nossas. Aonde estivermos, elas estarão conosco. A primeiro, o atributo do Espírito, que é a inteligência. O conhecimento que amealhamos ao longo das existências, como ser consciente de ser de si, com a razão, já no reino nominal. E a terceira propriedade são os valores que amealhamos ao longo e que vamos santificando, as virtudes que se encontram latentes em nós, que só a viagem interior, esta convocação consciente que Joana de Ângeles nos fala, para que de forma consciente possamos, ao realizar essa viagem, fazer com que estas virtudes latentes sejam santificadas pelas nossas ações, pelos nossos atos, que falam muito mais alto, porque ela vem nos dizer que a base de tudo isto está na mente. Porque quando dominamos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações passam a ser dignas. E, consequentemente, neste mundo de afinidades, a qual se faz de maneira automática, porque é uma lei divina, o meu pensamento automaticamente se afiniza com todos os demais pensamentos afins, de igual teor, de mesma amplitude, formando uma grande rede. Entretanto, como não vigiamos normalmente os nossos pensamentos, e o nosso pensamento somos nós exteriorizados, nós, espíritos, ao pensarmos, estamos levando ao exterior, nós mesmos, através dos nossos pensamentos. E quando Jesus nos deu o ensinamento maior, a lei áurea, para que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos, é porque ele entendia o mecanismo deste pensamento, que a ciência, nos dias de hoje, possibilita nos entender. Porque antes da nossa mente fazer com que este pensamento chegue ao exterior, ele percorre a nossa indumentária carnal, passando pelos nossos lóbulos, pelo nosso cérebro, atingindo o nosso sistema nervoso central, o periférico, perpassando por todas as células, trilhões que as possuímos, para depois emanar ao exterior. Antes do nosso pensamento sair de nós, ele nos banha primeiro. Os nossos corpos, seja o perispiritual, seja o corpo físico, a indumentária que o Pai nos dá. Quando nós analisamos isto, verificamos, somos emissores, receptores de energias, porque a todo instante estamos pensando, emitindo, ao mesmo tempo fazendo com que esta malha que se afiniza com os nossos pensamentos estejam em nós e nós também estejamos nela, porque se faz da mesma forma que hoje facilmente podemos entender quando usamos a palavra conexão, porque os nossos instrumentos que usamos hoje à mão possibilitam-nos, através de uma senha, chegarmos próximo daquele local que já identificamos a senha, e a partir daí ele começa então a dar o sinal de conexão e nós estarmos conectados com o mundo através daquele local. Da mesma forma,
lembrando o livro Cartas de uma Morta, aonde a mãe de Chico Xavier conta-nos, e é especial para ele, porque havia pedido para lhe dizer-lhe como foi a passagem para o plano espiritual. E ela nos conta numa passagem que estava com o seu mentor no plano espiritual, mas observava no horizonte luzes, como se fossem ondas de diversas cores, mas havia uma que, na sua intimidade, chamava a atenção. O seu mentor, ao observá-la, falou para ela de que aquilo se tratava das emissões dos pensamentos, das orações, dos encarnados, que, dependendo da forma como oravam, do sentimento que colocavam os seus pensamentos, estas ondas chegavam às regiões mais altas. E ela, como estava sintonizada com uma, ele pergunta se ela desejava conhecer, sintonizar. Ela diz que sim, ele a ajuda, ela sintoniza, e de repente ela se vê numa igreja. Uma mãe fervorosamente orando por seu filho. Ela se comove diante daquela oração e também ora, pede ao alto para que aquelas rogativas daquela mãe pudessem ser atendidas. A mãe, ao terminar a oração, saiu com a convicção de que o seu pedido realmente seria atendido pelo alto. E ela, depois disso, ao de sintonizar com aquele momento, retorna ao lado do amigo espiritual. E a lição ficou. A questão da sintonia, da afinidade, dos nossos pensamentos, que se todos nós tivéssemos pensamentos dignos, da vigilância, da disciplina, daquilo que nós estamos pensando, utilizando a lei áurea que Jesus nos ensinou, para que tivéssemos como referência nós mesmos. Porque quando nós desejamos ao outro o que nós queremos para nós, estamos utilizando um código de ética seguro, e a própria gratidão é o ato de desejar ao outro, porque aquilo me satisfaz, porque eu queria para mim. É por isto que ele, no segundo momento, quando estava na última ceia, traz um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, dizendo que devíamos amar-nos mutuamente, aqueles que desejam ser os seus servos, os seus seguidores, os seus amigos. Porque naquele momento, ele disse também que não chamaria mais os seus discípulos de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor sabe, mas que eles sabiam o que o Senhor sabia, porque ele já tinha passado tudo que o Pai havia informado para o seu conhecimento e para a aplicação em suas vidas. Chamava-os então de amigos. E é naquele instante que ele traz um novo mandamento, para que se amassem mutuamente como ele, Jesus, os amou. Mudou a referência. A referência agora é o Cristo, guia, modelo da humanidade, para que possamos tê-lo, e dizendo-os, praticamente na preparação para o que viria, ao testemunho que teriam que dar, como se dissesse, aplique a lei áurea, amando ao próximo como desejas. Entretanto, quando as dificuldades, os desafios baterem à porta, lembrem-se de mim, porque eu não os prometo nada, a não ser que jamais os abandonarei. Porque naquele momento, ele não prometeu para os discípulos que tiraria os espinhos, tiraria os desafios, as dificuldades de suas vidas, mas prometeu que jamais deixaria de estar próximo a eles. Como se dizendo, lembre-se de mim, porque na dificuldade eu estarei próximo a vós, ajudando-os. Como foi o grande ensinamento, no momento em que ele se dirige ao Gólgota, ao Morro da Caveira, porque nada que Jesus nos trouxe no seu Evangelho foi em vão. Não há nada, uma vírgula, que não tenha um ensinamento. Nós ainda não compreendemos, porque talvez não tenhamos ainda a condição moral para poder depreender os ensinamentos do Cristo. Mas já sabemos nos dias de hoje que, numa analogia, aquele percurso que ele fez ao Gólgota, ao Morro da Caveira,
Foi um percurso de ensinamentos. Havia um objetivo, ele tinha que cumpri-lo. As Escrituras previam de que o Messias passaria por aquela circunstância, e ele assim age. Mas cai, carregando a sua cruz. Cai aqui, cai ali, cai alhures. Mas em momento nenhum observamos Jesus cair e prostrar-se. Levanta, prossegue, dando-nos o ensinamento de que nós também, como espíritos imortais, saindo da simplicidade e da ignorância, nessa escala evolutiva até a perfeição, nós temos um objetivo, que é justamente a submissão à lei inexorável do progresso, que poderemos fazer com que esta velocidade aconteça de acordo com o nosso livre-arbítrio, mas o progresso é inexorável. E que nesta caminhada, a queda faz parte. Não faz parte a culpa, a prostração, diante dos momentos de desafios que esquecemos, dos ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos colocou, como observamos que fizemos as escolhas, porque dela nos afastamos das leis divinas, porque abandonamos, porque esquecemos. E nestes momentos caímos, mas quando cairmos, que levantemos. Levantemos sem sentimento de culpa e aprendamos com aquela queda o que é útil para não sermos recorrentes em quedas semelhantes. E se na frente cairmos, é um novo aprendizado, porque já adiantamos. Mas neste percurso, há um homem que, ao se aproximar daquela multidão, verifica que havia um homem levando uma cruz, sofrendo, levando chicotadas. E naquele instante a lei previa, se algum voluntário ali quisesse ajudá-lo, carregar aquela cruz, seria autorizado. E o sirineu se oferece. Jesus poderia perfeitamente dizer, não, muito obrigado, esta cruz é minha, eu que tenho que carregá-la. Não assim fez. Ao contrário, aceitou a ajuda. E o sirineu ajudou o quanto possível. Mais um ensinamento, dizendo-nos que neste percurso evolutivo que passamos, jamais faltará um sirineu. É a presença de Jesus que não nos abandona e que se faz através dos seus mensageiros, um anjo guardião, um espírito amigo, que às vezes está na mesma dimensão em que nós estamos. Porque como aprendemos, quando o codificador nos falou o que é o Espiritismo, e que nos diz que é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, explicou-nos que nesta vida de relação há sempre um sirineu nas nossas vidas, Jesus estando presente. Mas como doutrina filosófica, ensina-nos de que todos somos responsáveis pelas consequências morais decorrentes destas relações. É uma ciência que nos traz o conhecimento da nossa natureza, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É este instrumento que está à nossa disposição nos dias de hoje, para que nós possamos fazer esta viagem interior, seguros, com código de conduta, porque temos a certeza de que Jesus não se equivoca. Quem assim pensa é que é equivocado. Ele não se equivoca. Deixou-nos tudo o que é necessário. Jamais nos abandonou. No momento certo, mandou o outro Consolador, com uma chave fácil, para entendermos a sua mensagem cristã, que nos dias de hoje nunca a humanidade necessitou do exemplo de amor como ele nos ensinou. O amor antes dele foi exemplificado, mas nunca na excessitude, na pureza, conforme ele nos ensinou. Lembramos dele 2000 anos, lembraremos 3000, 4000, daqui para frente sempre, pelos seus exemplos. Porque ele apenas disse que ia trazer aquilo que o Pai, ele com o Pai, havia feito um compromisso para trazermos de volta à lembrança as leis divinas que estão em nossas consciências,
através do seu exemplo, para que nós tivéssemos o exemplo verdadeiro do amor e jamais esquecêssemos. Por isso que ele diz, dentre os filhos de mulher, este é o maior de todos, quando se referia a João Batista. Mas naquele mesmo instante ele diz que a partir dele não haveria mais profetas. Como não houve e não haverá, porque ele trouxe a boa nova, ele trouxe o Consolador, trouxe o Evangelho, que nos dias de hoje, à luz da doutrina espírita, nós resgatamos a mensagem cristã como este código divino, para que possamos praticar em nossas vidas, neste momento em que o codificador já anunciou que inexoravelmente chegaria o momento de aplicar em nossas vidas. Por isto, quando lemos o livro Renúncia e verificamos um determinado instante a família da Davenport, Alcione, que naquele momento ali se encontrava e participava das atividades da casa, inicialmente como serva, ela observava que ali se fazia o estudo do Evangelho. E é naquele instante que, em determinado dia, convidam-na a participar do Evangelho no lar. Ela assiste, verifica e depois comenta com a família. Que interessante. Nós também estudamos o Evangelho lá na Espanha. E nós aprendemos uma coisa muito interessante com o padre Damiano. Estudamos o Evangelho de versículo a versículo. E o interessante é que, às vezes, debruçávamos num versículo durante meses, estudando, buscando o espírito da letra, para que pudéssemos aplicar em nossas vidas. E ela encerra, e é isto que eu gostaria de deixar registrado, dizendo, o Evangelho de Jesus, nós aprendemos com o padre Damiano, que o Evangelho de Jesus tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Nós não podemos aplicar a doutrina espírita em nossas vidas, esse código divino em nossas vidas, sem conhecê-lo, sem meditá-lo. Porque se limitarmos ao conhecimento e à meditação, nós estaremos sendo classificados como espíritas, sim, mas com a adjetivação que o codificador colocou, quando ele nos falou dos espíritas, classificando em 4. Se alguém ouve nos dias de hoje outra classificação, fica por conta de quem a faz, não do codificador. E ele nos diz que nós poderemos ser um espírita pesquisador, poderemos ser um espírita imperfeito, poderemos ser um verdadeiro espírita ou cristão, ou um espírita exaltado. Entretanto, nós verificamos muitas denominações para espíritas, espíritas progressistas, espíritas, etc., etc., fica por conta de quem o faz. Porque se eu sou um espírita pesquisador, eu estou interessado no fenômeno. Ao estudá-lo, verificá-lo, e talvez até tabulá-lo, para dizer se é verdade ou não, ou deixar até obras escritas a respeito, limito-me apenas a isto. E fica simplesmente neste trabalho. Se eu apenas conheço a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, medito sobre ela, porque eu entendo que é um conhecimento maravilhoso para estas épocas, e me limito apenas a isto, Kardec nos diz que somos espíritas imperfeitos. Mas ele diz que o espírito exaltado presta mais desserviço do que serviço à doutrina. Porque o exaltado é aquele que, diante do que observa, não faz nenhuma análise, acredita que é daquela forma, e nos dias de hoje traz um prejuízo muito enorme, porque os meios de comunicação possibilitam-nos, diante da comunicação que temos com os grupos, as redes sociais, que temos seguidores vários, apertamos um dedo e, a partir daí, influenciamos aqueles que leem o que dizemos, poderemos prestar muito desserviço, porque poderemos ouvir de uma casa espírita que frequentamos, que ali se comunicou
nome conhecido. Pode ser Allan Kardec, pode ser Sócrates, Platão, qualquer nome. E diante daquela informação que ouvimos, saímos de imediato, sem nenhum discernimento, e falamos primeiramente em casa, dizendo-nos àqueles que estão mais próximos de nós, de que aquele nome que ouvimos está se comunicando na casa espírita. E se colocamos isto de forma irresponsável, podemos dizer para o mundo que aquele espírito está se comunicando naquela casa. Um exemplo simples, singelo. Mas, na realidade, aquele nome, se nós agora imaginarmos que foi Allan Kardec, era o nome de um filho, de uma mãe, que naquela casa havia recebido uma mensagem do alto do seu filho e que assinou Allan Kardec. Simplesmente por ausência de discernimento, presta muito mais desserviço do que serviço. Mas o verdadeiro espírita, ou espírita cristão, é aquele que conhece a doutrina, medita sobre ela, tira do cognitivo, traz para o sentimento e, a partir daí, aplica nas suas vidas. Como exemplo vivo do Evangelho, não tanto quanto Paulo, que foi página viva, mas nós hoje poderemos ser letra viva do Evangelho, nas ações que temos em conformidade com aquilo que o Evangelho nos traz. Já podemos evoluir um pouco, já ao invés de ser uma letra, fazermos uma palavra. Palavras vivas do Evangelho. Ah, mas já aprendi mais, estudei, tenho dezenas de anos. Já podemos formar frases do Evangelho. De repente, formamos um período. E quem sabe, se nestes dias de transição poderemos dizer, nos que nos falta, até voltarmos à verdadeira vida, dizermos que somos páginas vivas do Evangelho de Jesus nos dias de hoje, em que a humanidade está necessitando de exemplos como estes, para que nós possamos, através do nosso exemplo, fazer com que aqueles que não conheçam ainda o Evangelho de Jesus possam conhecê-lo através dos nossos atos e das nossas atitudes. É importante lembrarmos de que o homem evangelizado, ele evangeliza a sua família. A família regenerada, ela conduz a sociedade a dias melhores. Conduz nestes dias de transição à transformação que se necessita, nesta viagem interior que necessitamos fazer cada um de nós, para transformar o nosso egoísmo em caridade, a nossa vaidade em simplicidade, o nosso orgulho, transformarmos na humildade. Porque Jesus espera apenas dos seus discípulos duas qualidades: humildade e amor. Um exemplo recente é o do próprio Chico, que graças à sua humildade e ao seu amor, não no sentido de subserviência, mas humildade no sentido de obediência às leis do Pai, à fidelidade às suas leis que estão em nossas consciências, para que nossas ações representem aquilo que ela nos indica, o que fazer e o que não fazer, para que nós sejamos felizes nestes dias tão tumultuados em que estamos sendo convocados a fazer esta viagem interior, para que nós possamos ter o Evangelho de Jesus como roteiro em nossas vidas. Gostaríamos de deixar, nestes momentos finais, 4 pilares para reflexões, conhecimento, se possível trazer ao sentimento e vivê-los. O Evangelho de Jesus como roteiro. As nossas consciências tranquilas como consolo. A ausência do mal como estratégia. E a prece como fortaleza. Que Jesus nos abençoe, nos possibilite nesses dias de transição, termos o Evangelho em nossas vidas, para que nós possamos, na sua vivência, melhorar a nós mesmos, porque não melhoramos o outro.
Não nascemos para ver o cisco no olho do outro como a trave no nosso. Nascemos para regenerar a nós mesmos neste processo evolutivo em que somos protagonistas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E muito obrigado pela atenção. Muita paz.